aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema que todo mundo que está se preparando aí para o Enem, vestibulares, provas que vão envolver o conhecimento de filosofia tem que saber. A gente vai falar sobre método cartesiano, um método que pertence a esse cara que está aí na imagem, né, que vocês estão vendo. Esse cara aí é o René Descartes. E a gente vai ver nessa aula especificamente o que é o método cartesiano e quais são as 4 regras que compõem esse método. Vou explicar tudo aqui para vocês. Para a gente começar, já quero deixar claro aqui para vocês o que é um método, né? O método a gente pode dizer que é um caminho, a gente pode falar também que são diretrizes, pode falar que é um percurso, ou então um modo de fazer algo visando aí um determinado fim. Um método sempre visa um objetivo, sempre é um método para alguma coisa. No caso do método do Descartes, o objetivo é bem conduzir a própria razão, bem conduzir o próprio pensamento para que você consiga alcançar, então, conhecimentos que sejam seguros, conhecimentos que sejam certos. Esse vai ser o objetivo básico do método cartesiano. Para a gente entender melhor esse método dele, queria só ressaltar, primeiramente, que ele é composto por 4 regras, né? E eu vou explicar para vocês essas 4 regras. E na visão do Descartes, usando esse método dele, a gente teria a possibilidade de eliminar do nosso pensamento os preconceitos, assim como as demais crenças equivocadas, crenças que levam a gente ao erro, pensamentos, ideias que levam a gente ao engano. Então, a gente pode também facilmente dizer que esse método cartesiano é um método que a gente usa para bem conduzir o nosso pensamento, para a gente não ser enganado, para a gente adquirir conhecimentos que não levem a gente ao engano, beleza? Entendido aí o que é um método, visto qual é o objetivo do método cartesiano, vamos então agora conhecer as regras desse método. A primeira regra do método cartesiano diz que jamais devemos acolher alguma coisa como verdadeiro se essa coisa eu não conhecer evidentemente como tal. Em outras palavras, eu não posso aceitar como verdadeiro aquilo que não é evidentemente verdadeiro para minha razão. E que tipo de ideia o Descartes considera evidentemente verdadeira? Justamente, isso que eu coloquei aí embaixo, todas as ideias que são claras e distintas. Em suma, eu só posso aceitar como verdadeiro aquilo que for claro e distinto. E o que é para o Descartes uma ideia clara e distinta? Claro que eu também vou explicar para vocês. Uma ideia clara e distinta, na visão dele, é uma ideia que é representada claramente na nossa consciência e que não pode ser colocada em dúvida ou então ser decomposta. Como exemplo de ideia clara e distinta, considere um conhecimento que, quando você pensa nele, uma ideia que, quando você analisa, você tem total ciência de que ela é verdadeira. Não resta dúvida para você de que ela é verdadeira. Ela se apresenta tão clara na sua cabeça que você pensa, poxa, não tem como isso daqui não ser verdadeiro. É dessa forma que uma ideia clara e distinta vai aparecer na nossa mente. E como eu coloquei aí embaixo também, essa ideia não pode ser colocada em dúvida. Na verdade, não é que ela não possa ser colocada em dúvida, é que tantas vezes quanto você colocar ela em dúvida, tantas vezes ela vai se confirmar verdadeira. Outra característica importante sobre essa ideia clara e distinta é que ela não pode ser decomposta. Ela é tão fundamental, tão simples, que você não consegue de forma alguma quebrar ela em 2 ou mais ideias para que você possa analisar ela de uma forma mais minuciosa, mais detalhada. Sobre esse ponto de decomposição, eu vou comentar um pouco mais sobre ele quando a gente tratar da segunda regra do método. Por ora, o que é que eu quero que vocês tenham em mente? Que para o Descartes, eu não posso aceitar de imediato nenhuma ideia que não seja evidentemente verdadeira para mim, nenhuma ideia que não seja clara e distinta. Se eu estou analisando a ideia e ela traz para mim qualquer tipo de dúvida, então eu vou seguir com o método para que eu possa analisar essa ideia melhor e, no final, tirar conclusões a partir dela que sejam seguras, que sejam certas. Beleza? Então, considerando aí que a gente tem uma ideia que não seja clara e distinta, uma ideia que traga para a gente algum tipo de dúvida, a gente vai seguir para a segunda regra do método. E a segunda regra do método diz o seguinte, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Basicamente, gente, o foco dessa segunda regra é dividir o problema em partes. E para que eu vou dividir um problema em partes? Justamente para que eu possa analisar ele de uma maneira mais minuciosa, mais detalhada. Então, aquele problema que para mim trazia alguma dúvida, eu vou pegar ele, dividir em tantas partes quanto for possível, em tantas partes quanto for necessário, para que eu possa, então, analisar ele por partes. Eu não vou analisar o problema como um todo, como uma coisa só. Eu quebro ele, divido ele, decomponho ele, para que eu possa analisar ele de uma forma mais minuciosa. Esse é o foco da segunda regra, fechou?
Na terceira regra, eu vou ter isso aqui, ó. Conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos. Qual é o foco dessa terceira regra do método do Descartes? Eu preciso pegar todas aquelas partes que eu dividi, e aí eu vou ordenar elas do problema mais simples para o mais complexo, daquilo que é mais fácil de conhecer para o que é mais difícil de conhecer, para que eu possa, então, analisar seguindo essa hierarquia. Todo esse passo a passo, como vocês podem ver aí, tem um objetivo muito claro. Me dá a possibilidade de analisar esse problema de uma forma mais ampla, analisá-lo o máximo possível, para então tirar conclusões que sejam seguras, que sejam certas, ou se você quiser chamar também, verdadeiras. Fechou? Então, bem, apliquei a terceira regra do método e agora? Acabou? Não. Como eu disse a vocês, são 4 regras. Mas essa quarta regra, a gente pode considerar ela como uma volta a tudo que foi feito. Afinal, essa regra, a gente pode sintetizar ela como revisão. Vê o que diz aí, ó. Fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Então, como eu disse, né, é uma volta ao que foi feito. Eu vou voltar às análises que eu fiz, fazer com base nessas análises enumerações, anotações, registros, tudo o que for necessário para eu ter certeza de que eu analisei tudo, que eu não deixei nada escapar. Então, essa regra é uma regra de segurança, justamente para garantir que a análise que eu fiz não seja uma análise vaga, não seja uma análise que tenha deixado escapar alguma coisa, que inclusive essa coisa pode comprometer a compreensão do problema como um todo. E assim, né, acabar não cumprindo a função principal do método, que é me levar a um conhecimento seguro, um conhecimento livre de preconceitos, de crenças equivocadas, que acabe comprometendo as coisas que eu acrescento na minha mente como conhecimento. Então tá aí para vocês a quarta regra, revisar tudo o que foi feito. E por falar em revisar, né, eu vou fazer uma revisão aqui de todas as regras para vocês verem aí como é que uma se encaixa na outra. Acompanha aí, ó. Na primeira regra, a gente viu que a gente só deve aceitar como verdadeiro aquilo que for claro e distinto. Aquilo que aparecer na minha mente como claramente verdadeiro. Se a coisa não tem essa propriedade, não tem essas características, eu vou então submeter ela às próximas regras do meu método. E a segunda regra é dividir. Vou pegar esse problema, vou dividir ele em tantas partes quanto forem possíveis, tantas quantas forem necessárias, para que eu possa então resolver ele de uma forma mais adequada, mais detalhada, mais minuciosa. Depois de ter feito a divisão, eu vou para a terceira regra, que é a regra da análise. E nessa análise, eu vou primeiramente, né, organizar tudo do mais simples ao mais complexo, do mais fácil de compreender ao mais difícil de compreender, e aí eu vou fazendo, né, toda a análise minuciosa, detalhada desse problema. Fiz a análise, cheguei às minhas conclusões, ainda não acabou, porque eu vou precisar fazer a revisão, né, aplicar a quarta regra do método. Vou ter que revisar tudo, enumerar, fazer registros, anotações, tudo o que for necessário para eu ter certeza de que eu não omiti nada, de que eu não esqueci nada, de que eu não tenha deixado passar algo que vai comprometer a compreensão desse problema e comprometer principalmente as conclusões que eu cheguei, né? Feito todo esse passo a passo, apliquei bem aí o método do Descartes e dessa forma eu vou estar bem conduzindo a minha razão. Eu vou estar guiando o meu pensamento de uma forma correta, adequada, para que eu evite tanto os preconceitos quanto as crenças equivocadas, como eu coloquei lá no início para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Esse é o método cartesiano. Essas são as regras do método. Tá aí tudo bonitinho para vocês. Com essa revisão, né, eu vou encerrando então a aula de hoje. Antes de partir, quero só deixar aí os recadinhos de sempre para vocês, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma aula nova que eu trouxer aqui. Não esquece também o like, né? Que é um feedback importante. É também uma energia, um gás a mais para eu continuar trazendo aulas para vocês. Não esquece de dar essa força aí. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Bons estudos aí para vocês e até mais, gente.